Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. No Brasil e no mundo aumentam os episódios de violência. A justiça com as próprias mãos na periferia do Rio, no linchamento do Guarujá, nos atos de selvageria em protestos e ainda no conflito da Síria ou no sequestro das moças na Nigéria. Esse é um dos assuntos que vamos debater nessa edição. E veja também. Técnico Filipão anuncia a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo. Há 36 dias do Mundial, a ocupação dos hotéis na cidade sede dos Jogos continua abaixo do esperado. 40% dos quartos dos hotéis do país ainda estão disponíveis para o período da Copa. O Brasil tem um déficit de quase 7 milhões de moradias. Só na cidade de São Paulo existem hoje 90 ocupações. Os brasileiros sacaram mais dinheiro na poupança do que depositaram pela primeira vez em mais de 2 anos. Na Nigéria, a polícia oferece recompensa para quem trouxer pistas das meninas sequestradas. Cessar fogo entre governo e rebeldes permite a saída de moradores sitiados há mais de 2 anos na Síria. E participam da nossa bancada a professora de História Árabe da USP, Arline Clemecha, e o advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Eduardo Mulaia. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. Sem grandes novidades, o técnico Filipão anunciou hoje a seleção brasileira que vai jogar a Copa do Mundo. As surpresas foram a convocação do zagueiro Henrique e a ausência do atacante Robinho. Faltando pouco mais de um mês para o início do torneio, a população ainda não está empolgada. O mundo na expectativa. 866 jornalistas de vários países acompanharam no Rio a divulgação da lista do Felipão. Dos 23 convocados, 20 atuam no exterior e apenas 3 no Brasil. Vamos aos nomes. Goleiros, Júlio César, Jefferson e Vitor. Laterais, Daniel Alves, Maicon, Marcelo e Maxwell. Zagueiros, Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e a surpresa Henrique, do Napoli da Itália. Meio-campistas, Fernandinho, Luiz Gustavo, Hernanes, Oscar, Paulinho, Ramires e William. Atacantes, Fred, Neymar, Hulk, Jô e Bernard. No dia 26 de maio, os jogadores e a comissão técnica se apresentarão na Granja Comari, em Teresópolis. Antes da estreia, o Brasil ainda disputará 2 jogos amistosos. Há 36 dias do início da Copa, o apresentador Vladir Lemos, do programa Cartão Verde da TV Cultura, acredita que a adesão à família Scolari poderia ser maior. Se a gente for lembrar Copas de 20 anos atrás, a essa altura as ruas já estariam todas pintadas, a gente já estaria vendo vários tipos de manifestações a respeito da Copa do Mundo. Eu acho que cada vez mais fica para cima do Mundial mesmo. Talvez no dia 26, quando a seleção estiver realmente reunida lá na Granja Comari, começar a treinar, a gente sinta um pouquinho mais. Mas acho que emoção mesmo e clima de Copa do Mundo a gente vai ter na hora que a bola rolar. Pelas ruas de várias cidades do país, os torcedores explicam por que tanto desinteresse. Os trabalhos que foram prometidos não foram cumpridos. Transporte, o acesso aos estádios e a forma como os estádios foram construídos. São os mesmos jogadores, ganham muito dinheiro e não vão fazer nada pelo Brasil. A gente sabe que o Brasil precisaria investir muito mais em educação, em hospital, do que em estádio para a Copa. E aí, Mulaia, como é que resgatar esse clima da Copa que nós já tivemos aí em outras Copas, como o Vladir Lemos falou muito bem na reportagem? Bom, você hoje está bem servido, William, porque aqui você tem dois grandes desconhecedores do mundo do futebol. Eu e a professora Arline. Eu os poupei de não falar sobre convocações, né? Você viu aí que não tem ninguém convocado de São Paulo, né? Na sua cidade, aqui na sua terra. Eu acho que há muita gente torcendo para o clima da Copa pegar, acabar o protesto, começar uma certa euforia, até para esquecerem outras coisas que estão acontecendo no país. O clima de CPI no Congresso, o que eu ouvi hoje, inclusive, é que o Renan, presidente do Congresso, está tentando empurrar para junho a CPI, na esperança que em junho esteja todo mundo de olho na Copa. Mas vamos ver o que vai acontecer. Arline, você já entrou no lance da Copa?
Veja, William, eu acho que quando começam os jogos, é inevitável que as pessoas sejam atraídas pela festa, pelo clima de torcida pelo país, de uma Copa do Mundo, reunindo países do mundo inteiro aqui, mas eu acho que o que a gente está vendo é natural, ou seja, a população precisa mesmo entender que precisamos de educação. Não é jogo, não é circo que vai fazer esse país ir para frente. E o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação da Procuradoria-Geral da República, que questionava alguns pontos da Lei Geral da Copa, entre eles os que responsabilizam a União por prejuízos causados por terceiros e por fenômenos da natureza. Agora, o governo só não será responsabilizado por danos causados pela própria FIFA. A decisão do STF assegura ainda a isenção da FIFA de pagar gastos com possíveis processos judiciais e assegura o prêmio pago a ex-jogadores campeões em 1958, 62 e 1970. Mulaer, esse é um assunto para você. A FIFA, esse Copa do Mundo é um evento privado, né? Da FIFA. Exatamente. E aí nós vamos arcar com os prejuízos e também vamos compartilhar os lucros. Eu acho que aí há 3 medidas que estavam em exame no Supremo. Você dá o prêmio para o jogador, me parece razoável. Você assumir responsabilidade do governo pela calamidade, parece razoável. Agora, você dar justiça gratuita para a FIFA, me parece o fim do mundo. Porque o que é justiça gratuita? Todo mundo paga custas aqui, a não ser que seja no juizado de pequenas causas. Se você quer mover uma ação para discutir um acidente de automóvel de um valor um pouco maior, você vai lá e vai ter que pagar custos, a menos que você leve um atestado de pobreza. Você consegue um atestado de pobreza, mostra que você não tem renda para tocar por... Então, isso é justiça gratuita. Agora, qual é o sentido de uma entidade rica como a FIFA negociar e conseguir essa concessão do governo? Porque, na verdade, o Supremo está chancelando uma concessão que o governo fez. Eu acho que não tem cabimento ninguém que não seja pobre, desprovido de meios, deixar de pagar as custas e honorário de advogado no caso da sucumbência, se perder a ação. Isso, para mim, é inadmissível. O Enio Torres Granel, aqui pelo Twitter, está dizendo como entender como heróis ex-jogadores da seleção brasileira e recebem uma pensão vitalícia de até 4 mil, com tantos pobres. Aí é meio complexo, porque não é bem uma pensão vitalícia de até 4 mil. O que está previsto é que haveria uma complementação de pensão de até 4 mil no caso de insuficiência econômica, ou seja, não deixar esses heróis, digamos assim, do esporte, morrerem à míngua, como acontece com tantos artistas e tantos jogadores de futebol. Mesmo com a proximidade da Copa do Mundo, os hotéis na cidade sede estão com vagas disponíveis. Com a baixa procura, os preços das diárias também caíram. Para segurar os hóspedes durante a Copa do Mundo, este hotel em São Paulo preparou um cardápio e atividades especiais. Quem quiser aproveitar as regalias ainda tem tempo. 20% das vagas para o período estão livres. Neste hotel no Recife, o número de reservas para o Mundial está dentro da expectativa. Mas os hóspedes devem ficar na cidade por um tempo bem menor do que o esperado. Até esse momento, só tem uma taxa de permanência de 2, no máximo até 3 dias. Porque, naturalmente, as pessoas precisam circular, os torcedores de cada país, eles vão acompanhando os jogos desses países, né? Em arenas diferentes, em estádios diferentes. Faltando poucos dias para o Mundial, a baixa procura pelos hotéis em todo o Brasil jogou um balde de água fria no setor. Um levantamento feito pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil mostrou que 40% dos quartos dos hotéis do país ainda estão disponíveis para o período da Copa, que vai de 12 de junho até o dia 13 de julho. A situação é pior nas cidades de Porto Alegre, Salvador, Curitiba e São Paulo. A capital paulista está com mais da metade dos quartos vagos, mesmo sediando a abertura do campeonato. O que faltou, de repente, foi criar eventos paralelos ligados ao esporte, ligados à cultura. O governo deveria ter pensado nisso de uma forma mais profissional, inclusive na parte de divulgação e promoção do turismo. Com a procura menor, o valor das diárias também despencou. No Rio de Janeiro, o preço médio para o dia da final chegou a R$ 1.400 no início do ano. Em abril, o valor caiu para pouco mais de R$ 800. Em São Paulo, o preço médio da diária para o dia da abertura caiu 20%. O mesmo aconteceu em Salvador e em Fortaleza nos dias dos jogos da primeira fase. Hoje, as diárias mais caras estão em Brasília e não chegam a R$ 1.000.
concorrência leva a isso, né? Quer dizer, aquele turista que vem do exterior, ele olha e fala, por que eu vou pagar $400 se eu posso pagar 200? Então, esse que puxou o preço dele muito fora da sua categoria, provavelmente está ajustando para conseguir uma ocupação melhor na Copa, né? Ali, na verdade, o setor hoteleiro esperava mais, né? Aí cria uma expectativa, aumenta demais os preços e dá nisso aí, né? Os motivos, exatamente pela baixa procura, é que ainda não temos, assim, podemos dizer com toda certeza, mas ao que tudo indica, o tipo de repercussão que tem havido na mídia internacional sobre o Brasil e sobre a preparação para a Copa, ou seja, declarações de que o Brasil não está pronto para a Copa, estádios não terminados, sistemas não, enfim, toda a infraestrutura não terminada e as notícias de assaltos, de roubos, de estupros, enfim, de uma situação no país pouco convidativa para o turismo. Diante disso, a procura cai e os hotéis necessariamente vão ter que readaptar. Agora, eu acho ainda que tem o fator seguinte, que a expectativa estava muito elevada no setor hoteleiro e de aluguéis de imóveis. Estava muito inflado. Eu acho que estava provavelmente acima da realidade, mesmo contando uma má repercussão afetando esse resultado. Mulher, você acha que nós vamos ter poucos turistas aqui por conta dessa questão da violência, do despreparo do Brasil na elaboração, na estruturação dessa Copa? O que eu acho é que o consumidor, o turista, não é trouxa. Quer dizer, no Brasil, às vezes, há esse hábito de um grande oportunismo. O setor hoteleiro e vários outros setores querem ganhar muito para aproveitar a ocasião. Em vez de fazer uma coisa razoável, digna, não, esses preços astronômicos e ninguém está disposto a pagar isso. O turista estrangeiro não está acostumado a pagar um absurdo por um hotel, mesmo que queira ver a Copa. E acha isso, inclusive, imoral. Ele se retrai. Na hora que baixar o preço, talvez o setor hoteleiro recupere uma parte. Mas São Paulo, por exemplo, vai perder o seu principal turismo, que é o turismo de negócio. Porque na fase da Copa isso não vai funcionar. Então, haverá ganhos para alguns, haverá prejuízo para outros, mas o que é importante é a gente ter uma perspectiva de equilíbrio, que não é assim de tentar ganhar tudo numa tacada, num verdadeiro golpe que se vai para frente nesse país. A ocupação de terrenos e prédios públicos e particulares virou uma onda às vésperas da Copa do Mundo. Segundo a Prefeitura paulistana, há 90 invasões na cidade. Uma delas está a 3 quilômetros do estádio da abertura do Mundial. No acampamento chamado Copa do Povo, o número de barracas dobrou em 2 dias. A Justiça deu um prazo de 48 horas para que o terreno seja desocupado. Joseilma participa pela primeira vez de um movimento por habitações. Para ela, esse é o único meio de fugir do aluguel, que subiu 25% apenas no último ano. Muito difícil, a gente ganha pouco e paga muito. A especulação imobiliária com a vinda da Arena Itaquera é a principal motivação que levou a cerca de 2.000 famílias a ocupar a área. O terreno de 150 mil metros quadrados fica a cerca de 3 quilômetros do estádio e estaria abandonado há 20 anos. Desde o início da invasão, na madrugada do último sábado, o número de pessoas na ocupação dobrou e ainda pode aumentar. A construtora, dona da área invadida, entrou na justiça com um pedido de reintegração de posse, ainda sem resposta judicial. O prefeito Fernando Haddad admitiu a possibilidade de a área se tornar zona de interesse social, caso a empresa tenha dívidas com a cidade. Líderes do movimento dos trabalhadores sem teto não temem serem acusados de oportunistas e ainda cogitam a realização de manifestações durante a Copa do Mundo. Se não tiver negociações de garantia de construção de moradia popular para as famílias que está aqui, estará a resistência. O Brasil tem um déficit de quase 7 milhões de moradias, de acordo com o último levantamento do Ministério das Cidades, feito em 2010. 85% delas estão em áreas urbanas. A estatística leva em conta, além da falta de casas, instalações precárias e aluguéis caros demais. O problema vem desde a ditadura, quando foi criado o BNH, Banco Nacional de Habitação. Isso é histórico, mas nos últimos 5 anos, o preço da terra mais que dobrou e a renda não acompanhou. Apenas em São Paulo, 130 mil famílias estão cadastradas em programas de moradia. Para resolver a situação, um conjunto de medidas deve ser tomado. Fazer com que os terrenos baixem de preço, ao mesmo tempo que se destine mais recursos para o programa de moradia popular. Quer dizer, precisa ampliar a capacidade de investimento do poder público de um modo geral, tanto federal, estadual, municipal,
para que a gente dê conta da enorme demanda que ainda está para ser atendida. O déficit, Mulay, na cidade de São Paulo são 230 mil moradias. Agora, o que eu queria te perguntar é em relação... Há uma relação aí com a presença da Copa, né? Que as pessoas aproveitam para manifestar que o Brasil é o país do momento agora, não é isso? Então, eu estou um pouco chocado com essa ocupação ali em Itaquera. Por quê? Porque não diria que é um movimento espontâneo da população. É evidentemente um movimento organizado, também oportunista, que está aproveitando a presença da Copa para criar uma situação numa área que vai ser uma área de ocupação para o esporte e que tem grande visibilidade hoje internacional. Quando se ouve o discurso das pessoas que estão ali, inclusive ele é bastante estruturado e ele é muito razoável. O que ele diz? Os preços subiram na região, nós estamos sem moradia, etc. Mas é uma invasão, de alguma maneira, uma grande provocação. E o que vai acontecer? O dono do terreno e a prefeitura vão à justiça, a justiça vai mandar desocupar. E aí acontece o fenômeno que está havendo nesse país, que é a desobediência, mas não é desobediência pacífica, é desobediência com resistência, ou seja, vai chegar uma ordem judicial e eles não vão sair, aí vão botar as crianças na frente, aí a polícia vai bater nas crianças e aí vai dar de novo aquela confusão que cria um quadro péssimo em função da Copa do Mundo. Então é um grande jogo, quer dizer, a prefeitura tentando contemporizar a situação, já pensando em desapropriar o terreno, quando evidentemente é um movimento organizado, com uma estratégia definida e que tenta colocar as autoridades em xeque. Eu fico muito preocupado com o oportunismo dos donos de hotel e com o oportunismo do sem terra nesse momento. Olha, eu sou obrigada a discordar aqui do seguinte, que bom que se trata de um movimento organizado, porque se essa população, 700 mil pessoas na cidade de São Paulo, não tiverem um movimento organizado para defender um problema que é a falta de moradia, porque, veja, a falta de moradia não está incluída dentro da concepção das políticas públicas numa, digamos assim, numa questão de direito do cidadão. Então, essa é uma população que não é provida nem pela iniciativa privada, porque a especulação imobiliária torna impossível o seu acesso à habitação, e nem por programas de empréstimos governamentais, ou FGTS, ou programas que poderiam ser utilizados para fomentar a construção de casas, de algo que é uma necessidade, ao qual eles não têm a possibilidade de ter acesso, porque não são, digamos assim, aptos a receber empréstimos. Estão num limbo, numa situação que, se não tiver um movimento organizado, vão ficar o quê? Uma população, e a gente não quer uma cidade com 700 mil pessoas sem casa, a gente não quer uma cidade com tal... Aliás, São Paulo possui algo em torno de, segundo, inclusive, os dados mostrados, 8% do déficit habitacional do Brasil. Só que tem um PIB muito maior do que isso. Quer dizer, não poderia haver esse problema, esse déficit habitacional em São Paulo, né? O fato de estarem próximos à Copa, bom, é o problema... Eles aproveitam a visibilidade. Aproveitam a visibilidade, mas, quer dizer, você vai dizer para eles, não, olha, espera um pouco. Fica debaixo da chuva, espera passar a Copa, né? O João Campos aqui pelo Twitter, acho que complementa a sua fala aí, Aline. Ele fala: os imóveis vazios em São Paulo são mais do que suficientes para acomodar todos os sem-teto da metrópole. A Aline falou aí, a questão da moradia está resguardada na Constituição, não é isso, Mulay? Com certeza está na Constituição, a saúde está resguardada na Constituição, a segurança, o nosso direito à vida está resguardado na Constituição. Tudo se diz que é uma questão de orçamento, quer dizer, você tem as finanças públicas, muito desperdício, muitos erros na política de habitação, mas você não pode procurar uma solução, a meu ver, com a agitação pura e simples. Eu acho que o sem-teto tem todo o direito, o sem-terra é um movimento organizado, o sem-teto é um movimento organizado, e é bom que se organize para reivindicar. Agora, esse tipo de jogada, que na véspera da Copa vai armar essa bandeira na frente do Itaquerão, me parece um oportunismo que não justifica. Agora, investir mais em habitação? Então cabe, claro que sim, claro que sim. Então cabe ao secretário da Habitação, ao prefeito, chamarem as lideranças, negociarem, conversarem, colocarem um calendário de ações e dizer, olha, então vamos... Mas será que já nos chamaram? Com certeza, isso deve estar acontecendo. Isso, aliás, deve, com certeza, eu não conheço, mas deve estar acontecendo. Então, eu acho que é um problema que precisa ser lidado. Não vejo tanto quanto o colega Mulaer como um caso de problema por causa da Copa. Uhum. O Newton César Xavier aqui pelo Facebook diz que a
ocupação em Itaquera não é oportunista, é legítima, é uma posição dele aqui. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei que reserva 20% das vagas em concursos públicos para negros e pardos. O projeto segue agora para o plenário. Se for aprovado pela maioria dos senadores, será encaminhado para a presidente Dilma Rousseff, que pode vetar ou sancionar. As cotas valem para concursos federais, fundações e empresas públicas e sociedades de economia mista, controladas pela União, como a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. E não se estende aos concursos do Legislativo e do Judiciário. O sistema de cota deve vigorar pelo prazo de 10 anos. Agentes, escrivães e papilocopistas da Polícia Federal começaram uma greve por 24 horas em vários estados do país. Eles querem aumento de 21,7% nos salários, novas contratações e reestruturação da carreira. O Ministério do Planejamento ofereceu um reajuste de 15,8%, mas a categoria não aceitou. Em Guarulhos, a greve é de 1.200 funcionários da empresa terceirizada responsável pela limpeza, carga e descarga dos aviões no aeroporto de Cumbica. Eles pedem aumento de salários e uma compensação pelo aumento de 2 horas de trabalho por dia. Durante todo o dia, vários voos atrasaram ou foram cancelados. A Prefeitura de Rio Verde, interior de Goiás, afastou a dentista que divulgou num posto de saúde um cartaz em que diz que criança que chora é atendida por último. O texto foi retirado depois de 1 ano, porque a mãe de uma criança reclamou. Só neste ano foram registrados 18 casos de linchamentos e espancamentos coletivos no país. O número disparou um alerta para os casos de violência fútil cometidos pela população. Justiça com as próprias mãos. Desculpa, moço, que desculpa, agora desculpa, caralho. Desde o começo do ano, foram pelo menos 18 casos de linchamentos e espancamentos coletivos no Brasil. 5 resultaram na morte da vítima. Os casos chamaram a atenção depois do espancamento de um adolescente por cerca de 15 homens. Ele foi amarrado nu a um poste no Flamengo, zona sul do Rio, em 31 de janeiro. Atos coletivos de selvageria também foram vistos em protestos. No Maranhão, vândalos queimaram um ônibus com passageiros. O caso mais recente é o linchamento da dona de casa Fabiana Maria de Jesus, de 33 anos, no litoral de São Paulo. Ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças a partir de um retrato falado divulgado na internet. Não só para mim, como para a comunidade toda, a cidade. Foi lastimável. Assim, não tem palavra, porque aconteceu. São poucos os números sobre linchamento no Brasil, mas essa pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP aponta que entre 1980 e 2009 ocorreram pelo menos 1.179 casos. É uma violência que vai para além de simplesmente a ideia de eliminar, mas é a ideia de mostrar aquilo como um caso exemplar. É a exemplaridade para quem estiver pensando em cometer a mesma coisa que aquela pessoa é acusada, para tentar deter os demais. Muitos dos casos são banais e sem qualquer motivação. Imagine a cena: um casal pede passagem a um motorista que está com o carro parado no meio da rua. Ele dá passagem, mas segue o casal até o estacionamento de um supermercado e parte para a agressão. Dá vários socos na cabeça do rapaz e, quando a namorada tenta defendê-lo, também é atingida. Tudo isso acontece na frente do filho do casal, de apenas 4 meses. Isso aconteceu em Barueri, na Grande São Paulo. Letícia Ribeiro, de 23 anos, desmaiou, teve traumatismo facial e quebrou o maxilar direito. O agressor foi indiciado por lesão corporal. Hoje o que mais me indigna é a atitude do ser humano. É as pessoas usarem dessa falha da justiça para poder se fugir da responsabilidade, para usar de má fé em outros casos, como no caso da minha filha. A humanidade está retrocedendo, isso me remete à Inquisição da Idade Média, onde as pessoas eram queimadas em praça pública, né? Não, com toda razão, porque nos remete a isso mesmo. Eu acho que esse Mulher está aqui para comprovar: a justiça tem métodos. A justiça ela é construída por um longo processo
histórico, né, e que inclui uma forma, quer dizer, investigação, testemunhas, depoimentos, toda uma série de normas que se seguem para poder julgar um caso. Como que a população pode pensar que vai fazer justiça com as próprias mãos? Isso não é justiça. Isso é, em poucas palavras, barbárie mesmo, medieval. Agora, o que acontece ali é que a nossa justiça é falha. Então, ela é lenta, ela é morosa, há um índice grande de impunidade. Os poucos que são presos são muito maltratados no sistema penitenciário e a população acaba achando que isso é uma forma legítima de revolta. É substituir a justiça. O que eu acho é isso, que está faltando nesse país, um choque de institucionalização, de você ter mais soluções na justiça e menos na força bruta, seja invadindo, seja batendo em pessoas, que causa... Inclusive, esse caso foi um caso exemplar, porque se tivessem matado uma pessoa que fosse culpada, todo mundo ia dizer até foi bom. Como foi uma pessoa inocente, mostra que a justiça, com as próprias mãos, acaba acarretando as consequências mais nefastas, mais daninhas, que é um absurdo. Eu concordo que esse fortalecimento das instituições seria o passo necessário para poder... Agora, a gente tem um problema, se isso é demorado, por um lado, né? Fazer com que a justiça funcione é algo demorado. A gente pode até esperar que aconteça. Como fazer a população entender que não pode, nesse meio tempo, querer fazer justiça com as próprias mãos? Ou seja, a gente cai num problema que a gente vem repetindo muito aqui, educação. Né? A educação, a conscientização, o conhecimento da história, conhecimento da sociedade, da realidade, a cultura, né? tem que ser colocada em cena aí. Mulher, o Bach aqui pelo Twitter, ele disse que selvageria reflete o descrédito das pessoas com as instituições, como você bem disse aí, mas aí usar as próprias mãos para fazer justiça, seria melhor cobrar das nossas autoridades solução para esses problemas? Mas não tem a menor dúvida. É muito melhor de pegar a força bruta e usar para isso, né? Com certeza é melhor cobrar, e mais do que isso, nós vamos ter eleição agora em outubro, novembro. Então, quem são as autoridades? São aquelas que nós vamos escolher no voto. Então, se você, nesse período pré-eleitoral, em cada comunidade, em vez de fazer violência, em vez de fazer invasão, se reunir e dizer, vamos escolher alguém que nos represente, que vá falar por nós, que vá pedir a causa de mais habitação popular, de mais rapidez e velocidade na justiça, do melhor sistema penitenciário, seria uma canalização, digamos, pela via da democracia, que tem falhado muito nesse país. Agora, por que nós temos... Só não vamos comparar uma invasão ou um movimento de sem-teto com justiça com as próprias mãos. Mas não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É uma forma de subversão, digamos. Eu não gosto de usar essa palavra. É uma manifestação legítima. Pois é, mas tem muita gente achando que é uma manifestação legítima você partir para a justiça com as próprias mãos. Isso que eu digo, quer dizer, ou a gente parte para um canal institucional para apaziguar os conflitos, ou cada uma dessas ocupações vai acabar com criança apanhando, gente morrendo. Mas por que uma ocupação acontece? Por exemplo, você pega o caso do sem terra. Acontece quando a reforma agrária não é cumprida. Né? Então, acho que não podemos misturar os dois temas da justiça com as próprias mãos. Você pode justificar tudo nesse país, como tem gente que justifica tudo. Eu estou comparando o seguinte, as soluções fora, digamos, de um contexto de negociação, de democracia, de política, são muito perigosas. Quer dizer, nós estamos no Brasil num estado quase de sedição. Todo mundo acha que tem direito de queimar ônibus, de parar as ruas, de fechar um hospital, de parar o serviço público. O próprio funcionário da polícia agora está fazendo greve. Quer dizer, são coisas muito complicadas e falta amadurecimento. Quer dizer, a nossa democracia tão jovem vem tendo uma certa tolerância e eu não sou a favor de rigidez, de política de ditadura, nada disso, muito pelo contrário. Mas eu acho que falta um amadurecimento democrático aí e que nós temos aqui meio obrigação de dizer que esses caminhos ainda são velhos, que a gente não pode abrir mão, não pode desistir. Nós temos que continuar insistindo em fortalecer a instituição. Podemos seguir? Mais um registro, Marco Bandeira, do Twitter, invadir e quebrar propriedades não é uma versão de fazer justiça com as próprias mãos? Vocês debateram isso aí agora, né? Trégua entre o governo e os rebeldes permite a saída de 2.000 pessoas da cidade de Homs, na Síria. O local estava sitiado há 2 anos. 2 ônibus lotados de sírios deixaram a cidade, seguidos por rebeldes armados.
Um carro das Nações Unidas acompanhou todo o processo de resgate que aconteceu sem registros de incidentes. Um cessar-fogo acertado entre governo e rebeldes permitiu a saída livre dos civis e combatentes. A medida foi considerada uma vitória simbólica para o governo. A cidade, considerada a capital da Revolução Síria, vai ficar sob controle total do exército a menos de um mês das eleições presidenciais marcadas para o mês que vem. Em plena campanha eleitoral, o presidente Bashar al-Assad e a esposa se encontraram com dezenas de crianças que perderam os pais na guerra civil do país, que já dura 3 anos. Mas a cena que chamou a atenção foi outra. Num debate televisivo na Jordânia, 2 convidados discutiam a crise síria quando começaram a trocar acusações. Os ânimos se alteraram e o apresentador não conseguiu conter os entrevistados, que quebraram o cenário. Os produtores tiveram que entrar em cena para conter a briga. Pelo amor de Deus, hein, Mulayer? Hoje tem uma moça aqui na bancada. Não siga esse exemplo. Jamais. Eu sou um grande É uma brincadeira, admirador só para quebrar o clima. Arlindo, vamos lá. Síria. Bashar al-Assad, eleições. As pessoas acreditam... Dá para confiar nessas eleições? Com Bashar al-Assad, um ditador? De forma alguma. Terceira reeleição. Ele vai pegar a legitimidade a partir dessas eleições. Né? Mas que legitimidade é essa se não há democracia no país? Né? Não é uma eleição democrática. Ele teve 90 e poucos % nas últimas eleições, então talvez repita esse número, mas assim de uma forma que, ainda mais num contexto de guerra civil, como pode haver esse tipo de legitimidade? Nesse momento está acontecendo uma operação delicada, que é a retirada. Homs foi reconquistada, digamos assim, pelo regime. Né? Então, os rebeldes, num acordo, estão sendo retirados em ônibus, e é uma operação muito delicada. Um acordo foi feito com a ONU para colaboração nisso, e o mundo está de olho aí para ver o que vai acontecer. Esperamos que não haja uma retaliação em cima desses ônibus, né, de pessoas saindo em segurança de Homs. Mas foram 2 anos de sofrimento ali, Homs, né? Foram. Muita gente morreu, não é isso? Muito, muito. Quer dizer, Homs foi realmente uma das linhas de frente dessa batalha, continua sendo, e a instabilidade está aí, está dada. Quer dizer, a situação é de muito alerta ainda. Veja a seguir, caderneta de poupança tem mais saques do que depósitos pela primeira vez em mais de 2 anos. E mais, sessão no Congresso Nacional define neste momento sobre CPI da Petrobras.